Vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez entra no seu lar, na sua casa, no seu coração, o nosso programa de formação sobre o glorioso patriarca Abra a Porta a São José. Nós costumamos insistir para que você abra as portas da sua casa, a porta do seu coração, da sua empresa, do seu trabalho. Abra todas as portas que você puder a São José hoje, porque com certeza na eternidade ele lhe abrirá as portas do reino do céu. Então esse é o momento em que você pode ligar para alguém que você sabe que está precisando de oração, alguém que precisa de um direcionamento na sua vida, alguém que talvez ainda nem conheça São José. Você também pode mandar uma mensagem no seu Twitter, talvez no Facebook. A gente sabe como as pessoas acompanham essas redes sociais e como elas também são rápidas, né? Quem sabe de repente alguém que esteja tanto necessitando da graça de Deus possa sintonizar a TV Potiguar nessa noite e experimentar dessa grande torrente de água viva que jorra do coração de Deus através da nossa devoção ao glorioso patriarca, ao nosso glorioso São José. Nessa noite, se Deus quiser, nós vamos concluir o tema 18 do nosso programa que é Pai tanto quanto casto. A gente já disse isso antes e agora a gente vai somente fazer uma pequena revisão para que você não se esqueça e guarde sempre no seu coração. Quanto mais casto você for na sua vida, mais você vai realizar a vontade de Deus, mais você vai se tornar pleno, quer na sua condição de casado, quer na sua condição de sacerdote, de jovem, né? Então a castidade ela é um valor muito grande que nós precisamos cultivar nos nossos dias e tão provocada, né? Daqui a pouco vai começar aí a festa do Carnatal e a gente sabe que uma investida muito grande contra todo tipo de virtude espiritual vai acontecendo, mas nós estamos aqui para rezar mesmo, para rezar para que as pessoas elas possam se converter. E quantas conversões a gente já ouviu de testemunho de pessoas jovens que iam para o Carnatal, que se drogavam, que cheiravam lança-perfume. A gente já ouviu testemunho desse tipo e hoje as pessoas elas estão convertidas, graças a Deus e ao poder da oração. Nós vamos pedir a intercessão, as luzes, na verdade, do Espírito Santo, para que possamos bem fazermos esse programa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações por Cristo, Senhor nosso. Amém. São José, com sua paternidade, faz dom total de si mesmo, de sua vida, do seu trabalho e em ter convertido a sua vocação humana para o amor familiar na sobre-humana oblação de si, do seu coração e de todas as suas capacidades no amor que empregou ao serviço do Messias, germinado na sua casa. Quando nós acabamos de fazer essa afirmação que, através da sua paternidade, São José fez dom total de si. Ele se ofereceu plenamente. Ele ofereceu a sua vida, como nós sabemos, ele deixou de viver para si, ele passou a viver para Deus, ele deixou os projetos de ter filhos biológicos, de ter um casamento natural, um casamento igual ao dos seus antepassados. Ele abriu mão do seu trabalho, porque a partir dali ele passou a trabalhar para a sustentação do menino Jesus, para a sustentação da Virgem Maria. Ele abriu mão até do seu próprio lazer, da sua vocação humana,
Ele abriu mão da sua vocação humana. Ele renunciou à sua própria vocação humana. Porque o que é o instinto humano? O que é a vocação humana? Todo ser humano é chamado, né? É chamado por Deus primeiro à vida, depois a crescer, a multiplicar, a ficar velhinho e a morrer. É assim que acontece. Então, por que São José ele é modelo para todos os sacerdotes? Ele é modelo para a nossa igreja, ele é modelo até para o nosso Papa, para todos os nossos bispos, porque ele renunciou. Ele foi um homem de renúncias e de renúncias fortes na sua vida. Tudo começou com ele, porque até ali a castidade e o celibato não eram exigidos, não eram. A gente sabe muito bem o quanto os judeus, eles buscavam a descendência, mas a descendência biológica. Através de São José, através de Nossa Senhora, teve início o dom na nossa igreja, a preciosidade da castidade. Através deles dois, depois deles dois, aí a nossa igreja seguiu. Então hoje são castos, são celibatários os sacerdotes, as irmãs consagradas, as freiras religiosas, tudo para fazer o quê? Renunciando à sua condição humana, nos dedicando o tempo inteiro, como São José, apenas a fazer a vontade de Deus, a sermos missionários, tanto mais missionários, quanto mais felizes. É assim que acontece com todas as pessoas que se colocam de acordo com o segmento da vontade de Deus. Então, São José, a gente já vai percebendo que a castidade fez da vida dele um grande serviço à humanidade. Por isso que a dívida de gratidão que nós temos à Virgem Maria por ter aberto as portas da humanidade para que Jesus nascesse, nós temos uma dívida também de amor e de gratidão muito grande a São José por ter cuidado, protegido e guardado para nós. Existe um paralelo muito bonito entre São José, o pai adotivo de Jesus, e José do Egito. A gente já falou sobre isso aqui em programas anteriores. Vocês se recordam que o José do Egito, ele guardou para os hebreus o trigo, guardou o pão material, para que o povo não morresse de fome durante aqueles 7 anos de seca que aconteceram lá no Egito. E São José, ele guardou para nós, ele cuidou do pão eucarístico, do próprio pão eucarístico, do próprio pão descido do céu. Jesus. Ele cuidou de Jesus para que Jesus assim pudesse alimentar a nossa vida, alimentar o nosso coração e tornar cada vez mais com sentido a nossa história. Então, em vista disso, o Espírito Santo honrou São José com o nome de Pai. Para Deus nada é em vão. Vocês se lembram que o próprio Cristo disse que quem der um copo d'água, que representa para nós, para muita gente, absolutamente nada, mas quem der esse copo d'água com amor, não ficará sem resposta, não ficará sem a bênção, não passará em vão pela sua vida essa caridade, com um copo d'água. Então você imagina, São José, ele fez todas essas renúncias que a gente acabou de dizer, e o que é que ele ganha como prêmio de Deus? Porque o nosso Deus é um Deus que é justo, nós sabemos que ele é justo, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que cumpre as suas promessas, que cumpre as suas palavras. Então o que é que São José faz? O que é que ele recebe do Espírito Santo? Ele recebe o nome de Pai, o honroso nome de Pai do Filho de Deus. Minha gente, não é pai de qualquer pessoa não, é pai do próprio Filho de Deus. E para que existe dom maior do que esse? Existe título maior do que o pai do Filho de Deus? Não existe, minha gente. A gente já sabe que esses títulos de pai e mãe, os pais e mães biológicos já são importantes nas nossas vidas. Tire um dos dois para você ver. E aí você imagina o que é o homem ser honrado. Ele foi honrado pelo Espírito Santo para ser com o nome de Pai
do próprio Filho de Deus. O Espírito Santo adornou São José, consequentemente, daquelas qualidades necessárias para o exercício de sua singular paternidade diante do Altíssimo. Então, isso é bíblico, né? Que Deus chama e capacita aos que chama. E o Espírito Santo, ele colocou no coração de São José todas as qualidades necessárias para que ele fosse o pai de Jesus, para que ele tivesse tudo que Jesus precisava para se tornar o homem-Deus, né? Porque nós sabemos que em Cristo há duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. E São José, ele teve a missão de educar Jesus Cristo, ele teve a missão de ensinar. Aqui tem um grande mistério por trás, meus irmãos. Como é que você pode conceber um homem que se torna o mestre de Deus? Só Deus consegue explicar isso, e a gente vai entender na eternidade. Porque você se lembra que Jesus também foi carpinteiro. Jesus também foi carpinteiro. Quando São José morreu, Jesus ficou tomando conta de Nossa Senhora e ficou com a carpintaria de São José. Nós estivemos lá. E quem foi que ensinou a Jesus? Além da arte da carpintaria, ensinou a Jesus todas as coisas do ponto de vista humano. Então, um mistério muito grande que envolve Jesus Cristo, que envolve essa paternidade casta e santa de São José. A gente pode até dizer assim, numa linguagem muito nossa, que o Espírito Santo, entre o Espírito Santo e São José, havia uma simpatia espetacular. Então, sobre essa simpatia, nós vamos deixar para o próximo bloco do nosso programa. Você não saia daí, é rapidinho, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí, é só um minutinho. Tchau, tchau.